Tu queres estar na ponte do comando para ver onde é que eu ando, ver onde é que eu ando. We talk about zombies and about feelings. Até ficas meio burro como o Mike Billings. Estamos aqui para mais um ponto do comando. Estamos live. Estamos live, não esquecer que estamos live. Vamos lá. Foi uma semana até bastante tranquila. Acho que não existiram assim grandes notícias para nós falarmos, mas há aqui algumas coisas que eu fiquei agradavelmente surpreendido. Não esquecer aquela cena do presidente que nós íamos a coisa do presidente, que ele queria fazer as devoluções do refund. O que é que tu achas sobre isso? Eu tinha uma opinião muito especial sobre isso, eu vou anotar aqui, mas o que é que tu achas sobre, já agora vamos começar por aí, o que é que tu achas sobre o Marcelo querer restituir, não é? O que eu acho é o seguinte, eu acho que o mundo sempre foi feito de conquistas, de lutas, de conflitos. Se nós vamos ter que recompensar quem estava antes, o que está antes tem que recompensar quem estava antes. Ou seja, basicamente entrávamos num fluxo de passado. E outro argumento seria, vamos imaginar, tu chegas aos Estados Unidos, roubas a terra aos índios. Os índios também roubaram a terra a outros gajos que estavam lá, meu. Percebes o que eu quero dizer? E eles tinham guerras e tinham escravos e matavam pessoas como os outros. Os índios não eram os perfeitos, não é? Aliás, a maior parte das civilizações eram muito mais animalescas do que o mundo ocidental, de certa forma. Depois tens o segundo argumento, que é, por exemplo, o facto de estes gajos são como o Mike Billings, são vingativos até à segunda e à terceira geração. Ou seja, vai ser a terceira geração ou a quarta a pagar o que fizeram os trisavós. Não é? Isto não tem lógica. Sabes onde é que isso acontece? Onde? Na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte. E na lei cigana também. Eu tive com cigano. A lei cigana é até a quinta geração. Imagina, se o vosso bisavô ou trisavô roubou, acham que o neto, o bisneto, o trisneto devem ser punidos pelo mesmo? Sim. É? Podes achar, é uma ideologia. Mas o argumento vai ser do tipo, mas ficaram ricos por causa disso, e não é verdade. É mentira, não é? Não é as commodities que fazem diferença. Ainda hoje tens os países que têm a maior parte das matérias-primas e eles não saem da cepa torta, porque a produção de valor não está nas commodities. A produção de valor está na tecnologia, na formação, na educação. É aí que está a produção de valor. Por isso é que vês muitos países sem nada, não é? Como a Suíça, o Japão, não têm matérias-primas. Isso. Até se costuma falar, e isso é assim então, até se costuma falar na maldição, não é? De ter essas matérias-primas, não é? Dutch disease, yeah. É isso mesmo. Muito bem. 5 estrelas. Portanto, acho que sim, acho que esse assunto está arrumado. Porquê que o presidente disse essa cena? Será que como ele está de saída, quer criar uma relação para um grupo de países o colocarem numa situação específica ou valorizarem de uma forma específica? Será um esquema desse tipo? Ou isso ou está cheio. São duas hipóteses possíveis, não é? Pois, não sei. A idade também acusa, não é? Ele que idade tem? Até porque o discurso não é muito de acordo com o discurso que eu tenho tido até aqui. Concordas ou não? Durante a vida toda? Eu não sei. Este presidente, eu não... Foi a primeira vez que eu votei, foi neste presidente, porque eu fui experimentar como é que é votar, para ter experiência de vida. E então fui votar e tal, ver como é que era. E acabei por votar no Marcelo. Na altura parecia-me um gajo inteligente e tal. Mas eu não gostei muito do procedimento, da forma da mudança de estrutura, do que fez, não é? E do impacto, até negativo, no meu entender, que teve no país. Se entrarmos no exercício especulativo, podemos especular muita coisa, não é? Não vale a pena começarmos aqui com teorias da conspiração, mas pode ser para afastar o momento menos bom que ele tem tido em termos de atenção da mídia. Ou seja, atrair a mídia para falarem nele, não é? De algo que supostamente será mais aceito. Eu não sei se é esse não, está bem? Estamos aqui a fazer um exercício especulativo. Será que é aceito essa cena? Uma estratégia política? Sei lá. Estes gajos sabem mais que nós. Por isso é que eles são presidentes e o caraças, não é? Sem dúvida alguma. Muito bem. Então, o que é que eu queria trazer? Queria trazer aqui uma situação que eu fiquei bastante surpreendido pela positiva. Tens é que me dar compartilhamento para eu poder compartilhar. Senão eu não consigo. Aqui vai. Eu fiquei bastante surpreendido porque vi alguém que é de extrema esquerda. Nada contra, é só vamos ver a opinião, que eu acho que é engraçado, que fez um post que eu achei bom. Fez um post bom? Mostra. Achei particularmente bom, até
até acontecer qualquer coisa, mas já lá vamos. Para não dar spoiler, não é? Que foi, eu estou ao que eu achei, vamos fazer um exercício, não é? Aqui, simples de matemática, vamos supor que o salário do CEO são 225 mil euros, eu suponho, anuais, não é? Não, por mês. Agora vamos supor mês. que passamos É por mês isto. Mês. por mês? Uhum. Ok, boa. Pronto, não interessa porque as contas são feitas ali depois a seguir. Yeah. Vamos supor que o salário do CEO são então estes 225 mil euros. E agora vamos supor que passamos o salário do CEO para 0 euros. Isso. Este posto se calhar era teu, era isso? Este posto não era meu. Não? Ok, vamos continuar só. E vamos dar esse dinheiro aos funcionários. O que me parece uma coisa ótima, não é? Portanto, vamos pegar nesses 225 mil euros por mês Sim. e dividir por 30 mil empresários, que era o que. 30 mil funcionários, peço desculpa, que é o que estava nessa empresa, pelos vistos. Yeah. E atenção que isto foi feito, foi feito por um marxista-leninista, o que eu acho ótimo. E dá 7,5 euros. Let's Ou go. seja, se o CEO ganhasse 0 euros e distribuísse pelos 30 mil funcionários, representavam um estonteante aumento de 7,5 euros. Let's Fora go. que o Estado ficava com metade. Mas pronto, já lá vamos, deixa-me acabar, deixa-me ir até ao fim, Miguel. Bota. E já ele é um mauzão porque ganha mais, então e se fechar a empresa é melhor? 30 mil pessoas a ganhar o salário mínimo é melhor ou não do que 30 mil pessoas no desemprego? Pronto. E eu pensei assim, olha, um marxista-leninista que mudou, afinal não. O comentário que eu tinha a seguir, eu já vou ao teu comentário, mas o comentário que eu tinha a seguir é, vamos pôr o salário de um ditador são 100 milhões e vamos dar esse dinheiro aos cidadãos do país. Isso são 10 euros por pessoa, uma pechincha. Espera, Se eu fechasse o país é melhor. Exato. Isto é Sem ele era o caos. Estás a ver uma clássica falácia do espantalho aqui? Repara, Força. não ponho, continua a partilhar, só para eu explicar. Que é, isto é clássica falácia do espantalho, que é, nós estamos a falar de uma relação comercial, uma relação de funcionário e CEO, que também é um funcionário, como outro qualquer, não é? Só que é um funcionário que recebe muito mais dinheiro que os outros funcionários, é uma diferença grande, muito grande, aliás. E ele está, o que é que ele diz? Ele diz, vamos propor que o salário do ditador são 100 milhões. Ou seja, o ditador não é igual a um CEO. Ou seja, eu estou a trazer uma nova cena diferente para criar um espantalho, para tirar de realmente a problemática aqui, não é? Mas eu comentei uma coisa deste tipo, porque isto é um moço que está Não, tu comentaste esta, calma, que eu não te vou deixar ir embora sem vires aqui. Porque eu acho que a minha responde a isso. Não, mas por acaso não acho que não foi este que eu comentei. Foi este que comentaste. Não, eu só comentei aqui porque este gajo fez ali um diploma de burro e eu pedi-lhe a ver se me podia dar uma coisa daquelas. Mas tinhas dito qualquer coisa, vá. Não foi aqui, foi no agora outro, encontrar o foi teu sítio. é mais difícil. Não foi aqui, foi noutro sítio que também há um gajo que está sempre a dizer coisas erradas no Twitter, que ele é, para mim, um recordista de coisas erradas. E eu gosto muito dos tweets dele porque são muito didáticos para ensinar às pessoas quanto estúpidas ideologias marxistas, leninistas. Que é um moço chamado Guilherme qualquer coisa. Não és ok, não és ok, um dia tens, ok, certo. Não, porque isso foi aquela coisa. Tu puseste assim, tu puseste assim para cima. Isso é para outra coisa, isso é outra coisa. É para o diploma, não é? É para uma frase aqui. Okay, o socialismo não é nada do que finge ser, não é pioneiro do mundo melhor, mas o historiador do que milhares de anos de civilização criaram. Não constrói e destrói. A destruição é a sua essência. Não produz nada, apenas consome uma ordem social baseada na propriedade privada nos meios de produção que criou. Ludwig von Mises. Eu gosto muito desta frase. Também gosto. 5 estrelas. Então, quer dizer que aqui foi utilizada uma falácia, é isso? Eu posso encontrar a resposta para essa falácia que está aí. É o seguinte. Eu vou pôr aqui, enquanto isto tu preparas o teu tweet. Guilherme. Já. É um moço qualquer chamado Guilherme qualquer coisa. Ou Gui, não sei o quê. E eu comento sempre aqui as merdas dele porque é muito didático, sabes? Onde é que está? Sem stress. Mas podes continuar, é outro que eu vou encontrando. Ok, então vamos passar aqui a outro e quero já partilhar. Olha, aqui. um tweet que eu pus foi: o Rolando ganha 10 mil vezes mais que um jogador da terceira divisão e eu acho bem. E o pessoal pergunta: quem é o Rolando? Rolando. É o primo do Ronaldo.
Eu cheguei cá no bué de vezes a escrever. Mas a questão é, percebes o esquema? Muita gente confunde CEO, porque o fábrico português de empresas é muito pequeno, é só de micro e pequenas empresas. Por exemplo, quando dizem, o tecido português não é um tecido sem formação. É um tecido sem formação porque é tudo pequenas e microempresas, não há grandes empresas. Os CEOs com formação, a maior parte deles estão nas grandes e médias empresas no mínimo, não é? Não vais ter um CEO com formação numa microempresa. A microempresa não ganha dinheiro suficiente para pagar o CEO, estás a perceber? Ou seja, não faz sentido nenhum. Eu fiz um conteúdo exatamente sobre isso, em que o CEO ganha mais do trabalhador. Em que eu vejo muitos comunistas a dizer isto, que é um CEO ganha mais do que um trabalhador. Desde quando é que um CEO não é um trabalhador? Exatamente. Há situações onde o CEO é o dono da empresa. Pode por ser exemplo, player. mesmo na Prozis, o situação. CEO da Prozis não é um trabalhador. Imagina. Não é só. Não, eu não sou o CEO da Prozis, não trabalho na Prozis. Mas o CEO da Prozis não é só um trabalhador. Ele tem participação, é isso que estavas a dizer, não? Não, o que eu estava a dizer é que ele não é o dono da empresa. Ele trabalha Exato. para mim. Eu pago-lhe um ordenado, ok? E pago-lhe um ordenado muito mais alto que os outros trabalhadores. E basta pensar porquê, meu. É de tipo, porquê que eu gasto dinheiro com o CEO muito mais do que um funcionário normal que está a ler os códigos de barra no armazém e a passar as encomendas para dentro da caixa? Eu vou-te explicar porquê. Porquê? Porque tu gostas dele e ele é um lambotas. Exato, e nasceu de famílias boas em Abade da Neiva. Não é? Se tu digas que isso é o meu CEO, é descachar a rir. Gajo fixe. Mas realmente é a antítese do que os comunistas pensam que um CEO é. O pai dele era comunista, aliás, diga-se de passagem. Há outro assunto que eu queria falar hoje, enquanto tu procuras aí o tweet. Há outro assunto que eu queria falar hoje. Mas o pai dele era um comunista a sério. Era de coração, não era daqueles fake que dizem que são comunistas, mas depois querem iPhone. Temos um aqui sobre isso. Imagina, é uma pessoa que sempre me tratou com muito respeito, apesar de discordar de todas as minhas opiniões. É uma pessoa que eu tenho, queria já dizer isso, uma elevada estima, até porque gosta de charutos. E eu gosto muito de charutos. E é um grande apreciador de charutos, que é o anjo da retaliação. Em que ele pôs esta também diz muita merda. Se a classe operária, mas diz sempre, imagina, acho que nunca faltou ao respeito, acho que é uma pessoa não, diz é merda, mas nunca faltou ao respeito. Acho que é uma pessoa que tem o tweet. Gosto bastante. Se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. E tu perguntaste, este trabalhador de que empresa? Eu não creio que ele respondeu, andei à procura da resposta. Não respondeu. Tu não percebes nada do tweet, pois não? Não, zero. Andei aqui não, zero. Ele respondeu logo ali. E este trabalhador de que empresa? Está ali. Logo a seguir, meu. Olha ali. Não trabalho numa empresa. Muito bem. Isso. Exato. E começou toda a gente a rir. Quem descachar a rir? Tens que ver. Então explica-me. Boa, foi melhor ainda. Porquê é que eu fiz esta pergunta? Isso. Porquê é que eu fiz? Porquê é que eu perguntei especificamente este trabalhador de que empresa? Não é? Porque eu bem sei que esta gente que anda no Twitter a fazer estas cenas, na realidade não pode trabalhar quase em empresa nenhuma, porque são uma espécie de corrupção dentro de uma própria empresa, só estão a atrapalhar. Estás a perceber? Porque a mentalidade delas não é uma mentalidade de olhar pela vida, melhorar a sua vida, trabalhar e evoluir. Ou seja, nunca vão... Ou trabalham na função pública que não têm chefe e podem fazer o que quiserem, podem fazer nada se quiserem, que é uma coisa que é possível fazer na função pública. Se tu fores empregado na função pública, podes não fazer nada. Tens de ter 2 ou 3 neurónios para saber fazer isso, não é? Há histórias muito engraçadas que existem. E qualquer dia trago pessoas para contar histórias. Eu acho que isso seria engraçado. Mas é normal. Qualquer de nós, se não tivesse patrão e tivesse que executar uma função que é chata, nós procederíamos da mesma forma. Eu não estou a julgar as pessoas. Há pessoas que são eticamente e disciplinadas de uma forma que até conseguem ser bons funcionários públicos. E eu não seria uma dessas, definitivamente. Acordar para ir trabalhar aquela área específica, se calhar não ia ser para mim. Eu ia arranjar uma forma qualquer de, sei lá, arranjar qualquer desculpas e merdas e de estados médicos e não sei o que mais. Sei lá. 5 estrelas. Já agora, mas eu fiz essa pergunta por causa disso, porque sabia que a probabilidade dele não trabalhar em nenhuma empresa privada era 99%. Então faz sentido. Porquê é que ele diz isto? Ele diz, as pessoas não são colaboradores, são trabalhadores. E eu pergunto, mas tu trabalhas em que empresa? Ou seja, tu é que estás a dizer aos outros o que é que eles são, atenção. Tu és o gajo que vai tirar a opressão dos outros. Os outros estão bem, mas tu é que vais resolver o problema, porque os outros estão debaixo da escuridão.
Tá a ver? Tu, comunista de 150 anos, de todos os sistemas falhados que existem no planeta Terra, é que tens a solução para o mundo, não é? O que é que tens a dizer sobre o pessoal que diz que Jesus Cristo foi o primeiro comunista, não é? Jesus Cristo não foi um comunista. Jesus Cristo tinha um tesoureiro, Jesus Cristo tinha patrocinadores, recursos, Jesus Cristo tinha uma equipa que geria, aquilo era basicamente uma enterprise. E não só, O Jesus multiplicou Cristo, os pães, não dividiu um pão por todos, não é? Multiplicou os pães. muito boa observação, ou seja, ele não andou a tirar aos pobres para dar aos outros, aos ricos para dar aos outros, ou tirar à classe média para dar aos outros. O que o cristianismo nos ensina, Jesus nos ensina, é realmente, mesmo tens parábolas da multiplicação, parábolas, por exemplo, uma parábola específica que ele diz que tinha 3 servos e um deixou uma moeda, outro deixou acho que é 2 moedas e outro deixou 100 e o que tinha uma escondeu e disse, não queria fazer nada porque eu queria te entregar. E ele, então não foste zeloso pelo património do teu mestre? E aquele que multiplicou e que não sei mais, ou seja, existe uma veia de empreendedor e existe uma teoria que diz até que o cristianismo, depois do protestantismo, criou o verdadeiro capitalismo. Não sei se é correto ou não. Aliás, quem criou o capitalismo é a Holanda, não é? Podíamos ir mais fundo nisso. Quem criou o capitalismo há diferentes de filosofias e debates. Mas, por exemplo, mas atenção. Não, mas estava a dizer, com base no protestantismo, não é? Aliás, nós vemos isso, vemos mas é uma teoria. Há pessoas que discordam dessa teoria. Mas a questão é uma coisa que... Mas o cristianismo tem ideias de cuidado pelo próximo, de misericórdia... e até há um momento em que perguntam a Jesus o que é que ele devia fazer, porque a opressão do Estado sobre a população era grande. Acho que tinha-se pagar 5 a 10% do que se ganhava ao Estado romano. 5 a 10%, acho que era uma coisa assim. Já era alto na altura. Para quem passa fome é alto, estás a perceber? Claro, sem dúvida. Não, porque assim, para quem passa fome 1% é alto. E então disseram, o que é que se deve fazer? E então era uma armadilha. E Jesus diz, que deem a César o que é de César, não é? E pronto, sai da armadilha dessa forma. Depois há muitas formas de interpretar essa cena. Mas a misericórdia realmente é uma coisa importante. E olhando para isso, eu diria que os Estados Unidos, que representam 80% de todas as dádivas para a solidariedade que existe no planeta Terra, é o país mais capitalista que existe no mundo. Ou seja, de certa forma, quem cumpre mais o desígnio da solidariedade é o país mais capitalista do mundo. É engraçado, não é? Porque imagina, se calhar quando já puseste a máscara de oxigênio, consegues dar oxigênio a outras pessoas, não é? Pois, exatamente. Diz? Desculpa. Se calhar porque quando colocas a máscara de oxigênio, já tens oxigênio, já consegues colocar a máscara de oxigênio a outras pessoas. Era isso que me estavam a dizer aqui. Era. Exato, Ou seja, primeiro tens que organizar, sistematizar. Não vale a pena pegar no bolo e dividi-lo cada vez por mais pessoas. Tu tens é multiplicar, como fez Jesus no milagre da multiplicação. Não é? Isso. E como os nórdicos fizeram, não é? Imagina, muito se fala da carga fiscal dos nórdicos, não é? Que é elevada. Mas os nórdicos primeiro multiplicaram. E só depois, quando já estava tudo bem... Não, é elevada, mas também tem um sistema que funciona. Não é como o nosso. Tem um sistema que funciona, ou seja... Repara, a questão é, o problema não são... Isso é cultural, se calhar, isso é cultural, não é? Os suecos, há uma coisa engraçada sobre isso, é cultural, os suecos definitivamente. Dão-se bem em toda a parte do planeta, não importa qual é o país, os imigrantes suecos são sempre os mais bem-sucedidos. Eu vi estes estudos já há muito tempo, há 7, 10 anos, mas isto já existia antes, não é? Sim, o que eu acho é, o problema não são os impostos, já disse isto, percebes? O problema é o que tu tens pelos impostos que pagas. Percebes o que eu quero dizer? Sem dúvida. Ou seja, tu até podes pagar 90% de impostos. Se não tiveres que trabalhar, está-se bem. Ou seja, percebes o que eu quero dizer? É mais o que tu tens pelo que pagas. E por exemplo, em Portugal esse diferencial não é correto. Eu, por exemplo, há aqui um site agora que chama-se portugalscam.com. Não sei se já viste. Não. Eu vou partilhar, deixa eu rir. É topo. É top, que é o quê? Que são os expatriados que vieram para Portugal, que foram scamados e então usam este site para meter notícias, porque este pessoal tem que saber que vem para Portugal, isto aqui não é os Estados Unidos, estes americanos, quando começarem a ver como é que isto funciona, percebes? Vão, quem não percebe nada de Zoom sou eu, digo-te já, fogo. Então eu Twitter, tu de Zoom, os dois fazemos Zoom.
Vamos lá. E temos aqui a ajudar-nos Vamos ver se mutuamente. vês aqui o site. Deu certo. Repara, my life was an endless nightmare of the most dreadful things that can happen to a person's life. Uou. Portugal roubou-me 130 mil euros, 6 anos da minha vida. Eu era um cidadão europeu que mudou para os Estados Unidos, para Portugal nos meus 30 anos, tinha good weather, bom tempo, boa vida, boa food. Exatamente. Certo, okay. Depois, infelizmente, eu estava muito errado. Eu gastei 9 anos da minha vida, especialmente os Mas digo últimos já, 6. ela também não é muito inteligente, porque se não foi o que lhe prometeram e ficou cá 9 anos. Exatamente. Repara o que é que ele diz. Portuguese Fraudulent Justice System, não é? O sistema judicial de Portugal tem lawyers parasitas que salvam A salivar, não é? Salivating for more helpless victims. Exato. Ou seja, o problema não é os advogados, o problema é que ele entrou num sistema judicial que não funciona. Não, tu quando tens um desafio, um problema jurídico, tens de perceber que vai demorar uma década. Tu tens que aceitar essa realidade antes de iniciar o processo. Percebes o que eu quero dizer? E então, é um jogo, por isso é que não existe justiça, porque é um jogo de dinheiro. É um jogo, porque tempo é dinheiro. Estás a perceber? Então, quem tiver mais dinheiro e quem tiver mais tempo, que é dinheiro, acaba por se safar num sistema socialista, não é? Portanto, por exemplo, não sei qual foi o problema aqui. Ele chegou aqui e as regras foram diferentes. É isso. É só. Ele estava habituado já ao jogo com as regras. E no Portugal o Estado é muito fraco com os fortes, mas muito fortes com os fracos. Os fracos, okay. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em Portugal há a noção de que o fraco está certo, mesmo que esteja errado, só por ser fraco. Não sei se estás a perceber. Isto é uma cena do woke. Very strong with the weak. É muito fraco com os fortes, mas é muito forte com os fracos. Engraçado. Por teres sempre provado mais fraco, ok? Não, o que ele está a dizer aqui é que é muito fraco com os fortes, não é? Mas muito forte com os fracos. Isto o que eu estou a dizer é a minha primeira. Eu confundi a cena. Mas agora está. Sim, o que é que ele quer dizer aqui é exatamente o que eu estava a dizer, que é isto é um jogo de dinheiro. Ou seja, se tu tiveres capacidade, bons advogados, dinheiro, tempo e tiveres uma equipa a preparar tudo direitinho, tu consegues defender. Se não, tu és uma vítima. Lembras-te daquela cena das multas das portagens? Lembras-te dessa cena? Aquela coisa completamente injusta que mandavam cartas para as pessoas e depois... Muito forte com os fracos. Muito forte com os fracos. Agora, se tu tiveres dinheiro, resolves tudo, meu. Portugal é assim. Tens é que ter grana. Tens grana, resolves tudo. E o tempo resolve tudo. Meu, é um bocado assim. Eu nem estou a falar, resolves tudo dentro do sistema judicial, como deve de ser. Tudo como deve de ser. Não estou a falar em corrupções nem nada. Estou a falar... porque é o sistema que nós temos, não é? Mas o que eu estava a dizer também é diferente. Olha, isto deve ter sido enganado por um carro e coisas assim, e depois tentar, se calhar enganaram dinheiro. Tem assim muitas histórias giras. Vocês podem ver. Eu só gostava de saber quem é que são os fortes aí nessa história. Era engraçado. Mas, por exemplo, o que eu estava a dizer é que também existe uma mentalidade em Portugal. E existe, que é o seguinte, que é, se tu fores inferior, parte do princípio que tens razão porque és fraco. Ou seja, vamos imaginar, tu, por exemplo, ganhares um conflito laboral, uma empresa entre e um empregado, é muito difícil. Tens de estar tudo muito bem preparado. Sabes? Imagina, se tu fosses juiz não era igual? Vamos entrar aqui no campo da ética, não é? Não é da ética, eu acho que é mais fácil. Eu acho que os juízes e os advogados têm que operar num sistema que está construído pelos políticos, certo? Ou seja, não há muita coisa que eles possam fazer, eles têm que fazer as cenas como está escrita na lei. Não há cá grandes mingos. Percebes o que eu quero dizer? Eu acho que o problema não é os nossos juízes nem os nossos advogados. Eu acho São as leis. São as leis. A burocracia, leis todos os dias novas e não sei o que mais, não é? Achas que legislamos muito? Como qualquer país assim deste tipo. Todos os países têm uma tendência a legislar, o Estado fica maior. Eu acho que é normal. Eu não vejo... isto é... Tu basicamente o pessoal fala em liberdade, 25 de Abril sempre. Que liberdade é que o pessoal tem? Nós falamos disso ultimamente, não tens liberdade nenhuma. Já falamos. Não é? Exato. Muito bem. Deixa-me passar aqui para uma situação que eu acho que é super importante. Diz.
e que nós já devíamos ter até falado sobre isso há mais tempo. Vou-te roubar aqui. Estás a partilhar ainda. Vou-te roubar. Estava aqui a roubei. tentar encontrar o tweet. Que era fixe. Ok. Não, mas encontrei-te aqui outra coisa. Se calhar Que é? fazemos uma pausa aqui, que já avançamos, e continuamos na próxima semana. Pomos então, continuamos o resto desta conversa. O que é que achas, Milton? Parece-me bem. Bota. Vamos avançar então. Pronto, Fazemos fica uma assim. pequena pausa. Um abraço então. Tudo bom. Próxima semana. Deus. Abraço a todos. Tu queres estar na ponte de comando para ver onde é que eu ando, ver onde é que eu ando. We talk about zombies and about feelings. Até ficas meio burro como o Mike Billings.